Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas, o seu programa de toda quinta-feira, agora em novo horário, às 15 para as 10 da noite. Eu em casa, o entrevistado também na casa dele, numa casa mais distante do que frequentemente a gente faz, porque eu vou conversar com o ator, com o autor, vou conversar com Pedro Cardoso, que hoje mora em Portugal, mora na capital portuguesa, mora em Lisboa. E você sabe, a gente faz todos os esforços para trazer o programa com a mesma qualidade técnica de quando fazíamos antes da pandemia. Mas durante a pandemia sempre há um probleminha aqui, outro ali, que a gente pede que você releve. E eu queria começar dizendo o seguinte, Pedro. Pedro, tu és a pedra, e sobre ti erigirei meu reino, diria Dom João a você. E aí eu lhe pergunto, do reino de Dom João, como é que você vê o hospício do capitão Bolsonaro? Bem, é incrível habitar um país que tem uma democracia infinitamente mais estável que a brasileira. É incrível estar num país onde nunca ouvi aqui, já estou aqui há 10 anos, já passei por administrações de direita, administrações de esquerda, crises econômicas. Nunca ouvi um militar se achar no direito de intervir na política. Aqui, militares não levantam a voz contra o poder civil em nenhuma hipótese. Então, daqui de onde eu estou, assistir o golpe militar que foi dado no Brasil por dentro da democracia é escandaloso e evidentemente prejudicial a todos, porque aqui as coisas se resolvem no voto, no acordo político, na conversa democrática, faz muita diferença. Tanto, né, Juca, que a administração da pandemia aqui em Portugal é um sucesso. Né? As coisas aqui foram muito bem administradas e se resolveram muito bem. E o governo aqui no momento é um governo de esquerda, é um governo socialista. Ô Pedro, você sabe que o nosso Entrevistas sempre tem uma pergunta de convidado a cada bloco. Normalmente, quando a gente fazia antes da pandemia, com 2 entrevistados no estúdio, 2 entrevistadores a mais no estúdio. Mas hoje eu vou começar diferente, porque normalmente a gente encerra os blocos, ou começa os blocos, com a pergunta de um convidado. Mas eu vou fazer imediatamente, botar no ar, a pergunta de alguém que, pelo que disse, é alguém com quem você já tem um relacionamento estreito, e é uma figura por quem eu, particularmente, tenho grande carinho e admiração, por ser desses pensadores políticos que botam o dedo nas feridas, mesmo quando aparentemente é contra o seu interesse, mas sempre em busca daquilo que a gente mais preza, que é a verdade. Você vai ouvir a pergunta de alguém que foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, que dirige a Escola de Formação do Partido dos Trabalhadores, do Gilberto Cardoso. Meus queridos Pedro Cardoso e Juca Kfouri, para mim é uma honra incrível participar deste programa que eu aprendi a respeitar muito, é uma das trincheiras do debate democrático hoje no nosso país, e ao mesmo tempo reencontrar, depois de tanto tempo, esse querido amigo, companheiro e meu ídolo, o Pedro Cardoso. O Pedro, Juca, pôde realizar coisas incríveis nesse país. Eu não sei se você sabe, mas quando eu era secretário de comunicação do PT, a gente tinha que fazer um programa daqueles partidários semestrais de 1 hora. E aí veio na minha cabeça, falei com o Pedro e com o Grassi na época, e eles aceitaram dirigir e fazer o programa, montar o programa.
e colocaram uma condição, que a direção partidária só veria o programa depois de pronto, já no ar. Isso foi uma loucura, porque a ortodoxia partidária quase me matou. Mas saiu um programa belíssimo, absolutamente heterodoxo, fora dos padrões chatíssimos dos nossos programas de longos discursos. Mas o Pedro fez muito mais que isso. O Pedro deu uma contribuição e dá uma contribuição incrível na contramão da caretice, na contramão da ortodoxia, na contramão de todo esse ódio que rola por aí. Para mim, o Pedro é o símbolo da irreverência, do sorriso, da alegria e da construção de uma forma nova de a gente viver, se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas. A gente tem muita saudade de você por aqui, Pedro. E eu queria, aproveitando então esse momento, que você comentasse como você está vendo o papel que a cultura hoje joga no Brasil. Nós temos, mais uma vez, toda vez que há opressão, a cultura assume um papel fundamental, como foi na ditadura e agora de novo. Então eu queria ver como é que você entende isso e o papel que os artistas jogam na reconstrução da esperança, na reconstrução da nossa utopia, em meio a tantas nuvens, em meio a tantas trevas. Obrigado, rapaz, pela tua presença e quero, assim que possível, poder te dar um grande e carinhoso abraço. Obrigado, Juca, pelo teu papel. Pedro, antes que você responda, eu chamei o Gilberto Carvalho de Gilberto Cardoso e, evidentemente, o ato falho tem uma explicação. Primeira delas, Gilberto Cardoso foi um magnífico presidente do Clube de Regatas do Flamengo, time de coração do Pedro. E nós falávamos sobre o Flamengo um pouco antes de começar o programa. Gilberto Cardoso morreu numa decisão de campeonato carioca de basquete, que é o nome, né? É o nome do ginásio de basquete do Flamengo. E Gilberto Cardoso, também eu confundi, porque eu estou falando com o Pedro Cardoso. E aí chamei Gilberto Carvalho de Gilberto Cardoso. Faz favor, Pedro, responda a Dom Gilberto Carvalho. A pergunta do Gilberto é imensa, é difícil responder, mas antes de responder, eu queria realmente dizer uma palavra de amizade ao Gilberto. A gente realmente é muito amigo. Nós não nos vemos há muito tempo, desde que acho que o PT chegou ao poder no primeiro mandato do Lula. O Gilberto foi dragado para a máquina administrativa do Estado e a vida deles deve ter virado uma coisa muito complicada e a gente realmente deixou de se ver. Eu também nunca tive interesse em me aproximar do poder, então fiquei sempre afastado, mas gosto imensamente dele. É a pessoa porque eu tenho grande carinho, sabe? Eu acho que o PT, Juca, como é que eu vou dizer isso? Havia um coração no PT, sabe? Havia ali uma vontade honesta de construir um Brasil que nunca começou. Eu acredito que depois o poder, ele tornou tudo mais complicado do que o sonho que a gente tinha, sabe? O poder não é tão simples quanto a vontade. E eu acho que o PT não teve uma resposta satisfatória para as questões do próprio poder, até porque nós não a conhecíamos antes de termos chegado ao poder. Mas o Gilberto representa para mim aquele PT original, aquele PT das melhores vozes, dos melhores corações, anterior ao poder. Digamos que o PT das prefeituras, o PT dos movimentos sociais, da Igreja da Libertação, enfim. Deixo aqui o meu reconhecimento ao trabalho dele nesse sentido. Bom, quanto à pergunta dele, a cultura durante a ditadura que nós estamos vivendo, já podemos chamar assim, é uma ditadura construída dentro da democracia, é uma ditadura ainda lutando contra a legalidade que sobrevive e que ainda se opõe a ela, mas já é uma ditadura em todas as intenções de quem chegou ao poder. Há uma resistência muito grande já, de uma grande parte dos artistas, mas nós artistas também estivemos muito desinteressados do Brasil, até que o Brasil tenha sofrido esse ataque imenso do fascismo, né? Nós também temos que pensar o que é que a gente andou fazendo nesses anos todos, em que a política esteve sendo dominada por pessoas desonestas
e nós cuidando um pouco das nossas vidas. E não falo dos meus colegas, falo de mim mesmo. Falo do meu desligamento da luta política a partir do momento em que o PT chegou ao poder. Na ilusão minha de que o poder político é o poder, quando o poder econômico é muito mais poderoso que o poder político, como ficou provado, né, com a parcial derrota do projeto de Brasil que o PT tentou levar a termo, né? O poder econômico terminou por vencer as intenções do PT. E eu estive distraído disso, trabalhando. Sempre o trabalho da gente já é uma contribuição social, mas parcialmente desatento ao que estava se passando. E acho que a classe artística está acordando tardiamente, né, para o que aconteceu. Mas já há resistência. Tem que haver mais. Você diria, Pedro, que a assunção, embora brevíssima, de Regina Duarte como ministra, como secretária da Cultura, é a prova do que você está falando? A Regina, eu conheço ela muito pouco. Eu tive com ela uma vez só na vida. Ela foi na Grande Família gravar com a gente. Imagina, ela é uma pessoa muito mais importante para a televisão brasileira do que eu. Ela tem uma história imensa lá, mas ela não é ninguém. No momento que ela aceita o cargo do fascismo, ela realmente se iguala a eles. Eu não a conheço pessoalmente para dizer o quanto ela é uma pessoa boa ou ruim, mas a atitude dela foi um desastre biográfico para ela e um desastre político para todos nós. Esse governo não pode ter nenhum de nós sentado naquela cadeira, porque é um governo que não quer cultura alguma. Então, qualquer aceitação do diálogo com ele é uma aceitação implícita do fascismo que ele traz para a conversa. Então, a única reação para mim a este governo é a negação absoluta dele. Não seria mesmo a minha atitude fosse um governo do Fernando Henrique Cardoso, ou fosse um governo do Leonel Brizola, ou fosse um governo até do Amoedo, aquele homem do Partido Velho. São pessoas com quem a gente pode falar. Com esse governo que está instalado no Brasil, são pessoas com quem eu acho que nós não podemos falar. Nós temos que nos opor de uma maneira, na minha opinião, absoluta. Não há negociação, até porque, Juca, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas esse problema nosso atual, ele não é bem político, ele é um problema criminal. Ele se torna político porque a nossa política permitiu que pessoas com um passado extremamente suspeito, com investigações muito severas sobre eles, estejam no comando do Estado. Isso é o problema político, mas o problema, na verdade, é criminal. Há uma questão criminal. Como é que um homem que declara paixão pela tortura não responde por isso e chega a ser presidente da República? Então tem um problema criminal anterior ao problema político. Você tem toda a razão, Pedro. Eu digo sempre, o Brasil, durante muito tempo a gente ouviu falar que o PCC era tão organizado que um dia chegaria ao poder, pois as milícias chegaram antes. Chegaram antes. Porque são milicianos toscos. Outro dia você citou o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, numa entrevista, até disse isso. Olha, essa gente nem fascista é porque eles não sabem o que é o fascismo. Eles nunca leram um livro. Eles são toscos, são ignorantes, né? E, de fato, é impressionante que a gente tenha permitido que eles chegassem ao poder e que a nossa mídia, de alguma maneira, tenha contemplado isso calada, não é? Como se pudesse controlá-lo quando ele chegasse a Brasília. Essa que é a verdade. O ódio ao PT permitiu que um miliciano chegasse ao poder. Muito bem. Como é que você está vendo a formação da chamada Frente Ampla, né? Que de alguma maneira reproduz aquilo que nós vimos e você já tinha idade suficiente para ver e participar da campanha das diretas. Você acha que é por aí o caminho? Juca, acho que sim. Eu acho que todas as uniões a favor da democracia são bem-vindas. É problemático que pessoas que muito recentemente estavam servindo ao fascismo se tornem, de repente, nossos aliados. Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Havia muitos políticos que se elegeram aí
gritando contra o PT de uma maneira doentia. Olha, eu tenho sido muito crítico ao PT, eu, Pedro, mas jamais essa crítica fóbica e absolutista e essas fantasias que eles inventaram de um comunismo eterno, né, de um socialismo que é eternamente desonesto. Várias pessoas que gritaram contra tudo de positivo que havia no Brasil, em parte produzido pelo PT, em parte produzido por outras forças políticas, depois traíram lá o Messias Jair ou foram traídos por ele e agora querem se bandear para o nosso lado de cá. Eu não tenho paciência para essas pessoas. O exemplo maior é Sérgio Moro, que é um homem que se comprometeu violentamente com o projeto fascista do Bolsonaro e que agora se desentendeu com ele, eu não sei bem qual é a razão, e quer agora defender a democracia. Eu acho que não consigo acreditar no interesse verdadeiro dele e de outras pessoas que estiveram ao lado do Bolsonaro. O governador de Minas também, que é do Partido Novo, que fala coisas a favor do Bolsonaro, o próprio João Amoedo, do Partido Novo, que fala mal do Bolsonaro, mas ainda diz que não se arrepende de ter votado, porque com Fernando Haddad seria pior. São atitudes complicadas de colocar numa frente, né? Porque é difícil acreditar na verdade da intenção dessas pessoas. Mas, afora isso, a grande variedade de ideologias, a grande variedade de temperamentos, a grande variedade de pessoas é muito bem-vinda nesse momento, porque todos aqueles que forem honestamente, sinceramente, a favor da manutenção da democracia no Brasil têm que se unir. Olha, Pedro, eu sou suspeitíssimo para dizer para você que eu concordo em gênero, número e grau com o que você acaba de dizer, por uma singela razão. Eu sou um dos articuladores de um desses documentos, o Estamos Juntos pela Democracia. E me perguntaram qual era o limite deste manifesto. Embora ele esteja aberto na internet para todo mundo assinar, eu disse, para mim, o limite é o fascismo. Ou seja, Moro fora. Porque ele é um dos arquitetos do golpe, ele foi o cara que permitiu, em última análise, a eleição do Bolsonaro ao tirar o Lula da corrida eleitoral. Com esse eu não posso subir no mesmo palanque. Para mim, eu acho um limite amplo, muito amplo. Muito amplo. Tanto que está dentro até quem assinou o pedido de impeachment da Dilma, Miguel Reale. Eu acho que ele estava equivocado, mas eu não tenho dúvida das intenções dele. Sobre o Moro, eu tenho todas as dúvidas. Mas, enfim, é você o entrevistado, não eu. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Entrevistas, conversando hoje, eu na minha casa, o entrevistado na casa dele, eu obedecendo às orientações das autoridades sanitárias do mundo, o Pedro também, mas a essa altura, num país que exatamente por ter cumprido as orientações de saúde, pôde relaxar o isolamento social e tratou muito bem a questão da pandemia. Portugal é um dos países campeões no trato com a pandemia da Covid-19. Converso com Pedro Cardoso e te pergunto, Pedro, você é cercado de mulheres, né, na sua casa? Sou. O que reforçou a ideia do ele não? Juca, esse é um assunto maravilhoso. Eu só queria voltar a uma coisa que você disse que eu acho muito inteligente. O Miguel Reale é um ótimo limite mesmo para o convívio democrático, porque, de fato, eu concordo plenamente com você. Eu acho que ele cometeu um erro político trágico ao fazer aquela campanha pelo impeachment da Dilma, ser a pessoa que pediu o impeachment da Dilma, mas eu também confio nas intenções democráticas do Miguel Reale, se ele quiser se juntar a nós numa mesa a favor da democracia. Acho muito bem colocado esse limite aí que você botou. Só queria falar isso. A opressão, há muitas opressões no mundo, né? A opressão do adulto sobre a criança, do professor sobre o aluno, do editor sobre o repórter, né?
Mas a mãe de todas as opressões é a opressão do masculino sobre o feminino. Ela talvez seja a primeira opressão de todas. Os índios aqui que moravam aqui no Brasil, quando os europeus chegaram, eles eram uma sociedade muito, no desenvolvimento muito lento, né? A natureza era muito abundante. Entretanto, já existia a opressão do masculino sobre o feminino numa sociedade que era até pré-capitalista, onde não havia trabalho, não havia assalariado, não havia nada disso, mas já havia a opressão do homem sobre a mulher. Eu tenho 4 filhas e uma esposa, né? E trabalho numa profissão onde a mulher é muito explorada sexualmente, onde existe muita exploração do conteúdo erótico em cima da mulher. E isso me levou a entrar em conflito com os donos da minha profissão, com os capitalistas que exploram o trabalho do ator e com uma parte também dos meus colegas. Quando eu digo que eu entrei em conflito com os meus colegas, é um conflito muito prende afeto, porque eu nunca briguei com ninguém da minha profissão. Eu percebo que às vezes o que eu falo cria um certo desagrado, porque cria uma tensão. Até porque a liberdade sexual, a liberdade quanto à vida íntima, é uma conquista muito valiosa. Quando eu falo contra a pornografia que é produzida pelos meios de comunicação, isso se confunde com uma censura à liberdade individual da vida íntima, ou a liberdade de uma pessoa querer fazer a cena que ela queira. Não é a isso que eu estou me opondo. Eu estou me opondo ao capitalista que explora a nudez da atriz, da jovem atriz que chega numa situação em que ela é mais ou menos empurrada para a cena erótica, sem nenhuma capacidade de ter poder sobre o que vai ser feito ali. É a isso que eu tenho me oposto há muito tempo, né? E continuo me opondo. Eu tenho 4 filhas, né? Assim, tudo que diz respeito à agressão a uma mulher diz respeito a mim imediatamente. Eu tenho 4 filhas, eu tenho 4 pessoas expostas a todas as agressões. Para não mudar muito de assunto, o governo atual, por exemplo, é um governo inaugural, né, de agressão às mulheres. Nunca se viu no poder público ter um presidente da República que foi processado por mulheres por agressão verbal. Aquela história com a Maria do Rosário, que o Jair Messias perdeu na justiça, ele deveria ir para a cadeia por aquilo. Aquilo não é um crime que se possa resolver sem uma punição muito maior do que a que ele teve, na minha opinião. É incrível isso, né, Pedro? Eu também, felizmente, sou bem cercado por mulheres, além da minha, há 45 anos. Tenho uma filha que é psicóloga e ativista e militante, e tenho 2 netas, pequenas ainda, quer dizer, não, nem tão pequenas, mas uma de 12 e outra de 15. A de 15, a Luísa, outro dia me telefonou, não estou podendo vê-la, né, só vejo por FaceTime. Indignada ao ver a frase do ministro da Deseducação dizendo que tinha ódio dos povos indígenas, que não existiam povos indígenas, existia o povo brasileiro. E ela, ainda na sua ingenuidade, falou: mas vovô, como é que alguém pode dizer uma coisa dessa, que tem ódio dos povos indígenas? É o mesmo ódio que o Jair tem na sua misoginia, não é? Agora, é impressionante você chegar ao ponto de constatar isto, né, Pedro? Ô, Juca, a minha grande questão em relação ao fenômeno do Jair Messias é que eu acho que ele não é a totalidade do fascismo brasileiro, né? O fascismo brasileiro se revelou através da pessoa dele, mas o meu susto foi encontrar um fascismo tão poderoso dentro da sociedade brasileira, a ponto de eu hoje pensar que não existe nem mesmo a entidade jurídica Brasil é apenas mesmo uma entidade jurídica. Nós ainda estamos por fazer a nacionalidade. A nacionalidade brasileira não cabe no modelo europeu. Nós não somos apenas o europeu que chegou nas praias de Salvador. Nós somos os índios que já estavam aí, os africanos que foram levados para aí. Enquanto o Brasil não for de fato resultado do convívio democrático entre estas diversas nações, nós não seremos um país de fato, nós seremos um país apenas juridicamente. Tanto é assim que o próprio patriotismo que os militares evocam e do qual se julgam guardiões é a grande opressão que pesa sobre todos nós.
Todos somos obrigados a amar um país que não faz nada por nós e que nos mata nas favelas. Como você pode pedir à pessoa que está morando numa favela que tenha amor por um país que não lhe dá nada e que lhe nega tudo, inclusive a própria vida, através da força policial do Estado? Então, o próprio patriotismo no Brasil, ele está contaminado pelo fascismo original da sociedade brasileira, que é a escravidão, né? Porque não há fenômeno mais absolutamente fascista do que a escravidão, que é botar o outro realmente a serviço da riqueza de uns poucos, absolutamente, sem direito algum, sem direito a nada. Não sei. Você chegou a ver, Pedro, a carta do Walter Ugumãe lamentando que um Brasil que ele conhecia e amava estava se perdendo, se esvaindo entre os dedos? O Walter Ugumãe é um grande escritor, eu tenho conhecimento da carta dele e acho o sentimento dele um sentimento tipicamente europeu. Os europeus têm muita ilusão do que foi que aconteceu com o planeta a partir do que eu chamo o desenvolvimento do Império Europeu. Os europeus se impuseram tecnologicamente a todas as outras culturas que havia no planeta. E nós ainda estamos, Juca, não sei se você concorda comigo, vivendo esse processo histórico. Nós ainda estamos no processo histórico da expansão do pensamento e do modo de vida europeu para todo o planeta, né? Você tem hoje, por exemplo, a China. A China é um regime estruturado numa ideologia que foi pensada por um alemão. Ou seja, a China é um modelo europeu de comunismo. Ele não é nem um comunismo chinês, ele é um comunismo mesmo alemão. Quer dizer, não é nem mais bem um comunismo, seja lá o que aquilo for, aquilo certamente é um país ocidental, né? A indústria é uma invenção ocidental e toda a economia do mundo é industrial. Então, o desaparecimento do que teria sido o caminho das culturas locais, ele está cobrando o seu altíssimo preço. Agora, nos Estados Unidos, a revolta contra o assassinato de um homem negro que estava já imobilizado pela polícia é o grito dessas culturas africanas, das culturas nativas, que estão perguntando ao dominador europeu: pera lá, a democracia não é uma sociedade construída a partir de todas as forças que estão nela? Então vamos construir uma democracia assim. O projeto atual do Brasil é um projeto cristão, de falso cristianismo. Quem dera a nós fosse um projeto de autêntico cristianismo, já seria complicado, mas sendo de falso cristianismo é assassino, é criminoso. Eles estão atacando terreiros de candomblé, por exemplo. Eles estão dentro dos presídios, catequizando presidiários para que quando saiam eles tenham um exército. É a milícia, como você falou momentos antes. É extremamente perigoso, extremamente. Eu pergunto aos 57 milhões de brasileiros que votaram nisso, o que pensam hoje? Essa é a minha pergunta, essa é a minha dúvida, é a minha perplexidade. O que os 57,7 milhões de brasileiros que votaram nesse projeto pensam hoje do Weintraub, da Damares, desse Araújo, dos filhos do Jair Bolsonaro, todos esqualhados de suspeitas de crimes? Se houver justiça no Brasil, esses crimes vão se elucidar. O que pensam do que fizeram? Do que pretendem fazer? Você tem esperanças, Pedro, de que haja a volta do cipó no lombo de quem mandou dar? Eu tenho muita esperança no povo que está aí no Brasil. Eu acho que o povo que constrói as belezas culturais que a gente constrói é capaz de construir também uma nação, um Estado e uma política. Mas nós ainda não começamos. Nós temos que realmente, cada um de nós, tomar consciência da importância da nossa participação política. Ô Juca, daqui a alguns meses, se Deus quiser, vai ter eleição para prefeito e para vereador. Nós temos que parar de ficar obsessivos com a presidência da República e nos dedicarmos a encontrar bons prefeitos e bons vereadores. Porque se a gente não consegue tomar conta da nossa cidade, como é que nós vamos tomar conta da nossa nacionalidade? Não vamos. Um dos erros do PT que eu critico foi ter esquecido das prefeituras depois que chegou no poder federal. Foi ter perdido o projeto que nascia do interior do Brasil para o alto do Brasil
e ter acreditado que do alto do Brasil conseguiria organizar o Brasil para dentro. É um erro estratégico, na minha opinião, é um erro de compreensão do que seja o Brasil. O Brasil é muito diverso, ele está muito mais representado pelas suas cidades do que pela sua federação. Pois então eu vou lhe dizer uma coisa, eu já tenho candidato para prefeito nas eleições de 2020. Aquele que for anti-Bolsonaro. Ah, com certeza. É o meu candidato. Entendeu? Disse tudo. E os prefeitos e os vereadores que forem anti-Bolsonaro, anti-fascismo, são, no primeiro momento, os melhores. Se alguém fala, mas é de direita, eu não tenho problema algum com a pessoa ser de direita. Se a pessoa for honesta e não for um fascista, ok, estamos juntos. Eu queria que você respondesse agora a pergunta da repórter de cultura da TV Bahia, a Vânia Dias. Oi, Pedro, eu sou Vânia Dias, repórter de cultura da TVE Bahia, TV Pública do Estado da Bahia. É uma oportunidade conversar contigo, né? Um artista consagrado, mais de 30 anos de experiência, uma pessoa que sempre se colocou politicamente diante dos assuntos, sempre fez refletir a condição brasileira, dentro ou fora das telas, dentro ou fora dos trabalhos artísticos. Hoje, já há algum tempo morando em Portugal, mas certamente acompanhando a curva ascendente e progressiva ainda do Brasil nessa crise mundial da saúde, como é que você percebe, ou se é possível já fazer algum prognóstico, alguma previsão futura do impacto disso, especialmente no campo da cultura? A gente sabe que os artistas já consagrados seguem seus percursos, continuam com seus apoios publicitários, com seus patrocínios, mas os artistas menores, toda a rede, quer dizer, técnicos, artesãos, gestores culturais, espaços culturais, o teatro, essa arte da presença, certamente vai sofrer um impacto muito grande. Foram os primeiros a fecharem as portas, certamente serão os últimos a abrirem as portas, por conta da própria condição que pede a convivência e o olho no olho para que essa arte, para que esse ofício aconteça. Como é que você avalia esse cenário, pensando em um futuro próximo de retomada para a cena artística brasileira? Agradeço imenso a sua pergunta. Uma das maiores emoções da minha vida foi quando eu vi o Bando de Teatro do Olodum, que era um grupo de teatro extraordinário, nascido aí na sua terra, onde eu conheci o Lázaro Ramos, que depois vinha trabalhar com ele, fiz um filme com ele. Estou falando isso porque eu acho que uma das boas coisas que poderia acontecer para o Brasil era a regionalização da programação da televisão e também dos streamings. Veja bem, nós estamos agora vivendo uma realidade de empresas americanas instaladas no Brasil, produzindo audiovisual, que são vistos através de streaming, a pessoa vê na hora que quer e tal. Como em tudo no Brasil, os artistas acabam sendo aqueles que estão nos polos econômicos mais poderosos, né? Os artistas que têm mais oportunidade. Rio, São Paulo, alguma coisa em Belo Horizonte, alguma coisa até em Salvador. Mas o Brasil é muito grande. O Brasil precisa ter produção local, para o público local, e aquilo que tiver a qualidade termina por se espalhar pelo país todo. Sou um grande defensor da produção local, de que as cidades, os estados, tenham seus teatros nacionais, tenham seus teatros municipais, tenham seus teatros estaduais, tenham suas televisões locais. Nós aqui do Rio de Janeiro ficamos fazendo novela que se passa na Bahia e uma porção de atores ficam imitando sotaque baiano, quando na Bahia tem milhares de atores que poderiam fazer uma novela que se passa na Bahia e a gente assistir aqui no Rio de Janeiro. A mesma coisa para o Rio Grande do Sul, para o interior de Goiás, para o interior da Amazônia. O Brasil não pode ser dominado apenas pela cultura produzida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nem pela cultura, nem pelo jornalismo, nem pela política, por nada. É um país grande demais. Então, se houver futuro e a gente tiver outras administrações, que a gente batalhe pela produção da cidade, para que o prefeito, que os vereadores financiem a produção de bens culturais produzidos na própria cidade, para a cidade. Eu, quando saio pelo Brasil fazendo teatro, tomo muito cuidado para não ser um alienígena chegando no lugar. Eu não quero chegar numa cidade do interior do Brasil como se eu fosse a cultura e lá não tivesse cultura.
eu também vou assistir o que está sendo produzido lá. Eu não vou apenas falar, eu também vou lá ouvir. Então, nós todos, como classe artística, deveríamos nos engajar num projeto de cultura local e não no projeto de produzir mais e mais celebridades. Celebridade não é artista, celebridade é pessoa famosa. Pessoa famosa é um acidente biográfico, não é necessário. Há milhares de atores, milhares de músicos que jamais serão famosos, mas são excelentes atores, excelentes músicos e têm muito a fazer pelas suas populações. Mas é preciso que o poder público dê condições. Não é lei Rouanet, não é dinheiro no bolso, é dê condições, dê o prédio, dê a praça, dê o som, dê a organização, dê a segurança e, eventualmente, se for possível, dentro dos orçamentos, dê também algum apoio, porque ninguém pode viver de brisa. Mas essa é a minha opinião a respeito da cultura brasileira, que ela tem realmente que se descentralizar, ela tem que ocupar o país inteiro. É isso, claramente é isso. Pedro, vou fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Estamos de volta com o programa Entrevistas, conversando hoje com Pedro Cardoso, ele em Lisboa, eu em São Paulo. E eu vou fazer a pergunta que a Mika Nakamura, nossa fiel colaboradora, me pediu para fazer, que é esta pergunta. Você acha que é obrigação do artista, neste momento, se engajar politicamente, Pedro? Juca, acho que não só neste momento. Uma coisa que me deixou muito feliz neste momento foi ver a definição da visão de mundo de muitos jornalistas. Eu tenho dito, e hoje até escrevi sobre isso nessa mídia antissocial Instagram, da importância do jornalismo profissional, em oposição ao jornalismo amador que a internet possibilita. Quer dizer, qualquer pessoa, os blogs de direita todos, eles têm a aparência de uma publicação jornalística. Eles se comportam como quem está reportando um fato, quando eles estão apenas dando uma opinião. E nem é honesta, mas que fosse honesta. Mas uma coisa é dar uma opinião, outra coisa é reportar um fato. Os jornais têm jornalistas, repórteres e têm colunistas. O colunista manifesta uma opinião. Ainda assim, o colunista, quando é honesto, manifesta uma opinião apoiada em fatos verificados, né? Assim como os jornalistas, digamos assim, saudavelmente estão mais politizados e com uma opinião política mais nítida, também acho que nós, artistas, nesse momento, temos que dar a cara à tapa. Não podemos nos esconder nos nossos interesses neurastênicos. Temos que compreender que a totalidade da liberdade está ameaçada de maneira absoluta. Então é preciso vir a público, é preciso na nossa intimidade e também no nosso produto artístico refletir a respeito do que é que se passou e ainda está se passando com o lugar onde a gente nasceu. Não consigo imaginar outro assunto que possa nos dominar. Agora, cada artista fala da realidade da maneira que lhe cabe falar. Então não venho aqui dizer que todos temos que passar a fazer o mesmo tipo de teatro ou a mesma música. Cada um fará a música e o teatro que sabe fazer, né? Mas não é possível nesse momento se abster de ter uma opinião. Nesse momento, ou você é a favor da liberdade e da justiça social, ou você está a favor do fascismo que está no poder. Não tem meio termo, não tem escolha. Você, quando está diante do Adolf Hitler, você não pode dizer, não, tudo bem, vou ficar aqui um pouquinho, também não é tão mal assim. Ou quando você está diante do Salazar ou do Mussolini, ou diante do Franco, ou diante do Stalin, ou diante de qualquer outro autoritário absolutista. Você não pode compactuar com aquilo em nenhum momento. Como, repito, era muito bom quando a gente tinha que escolher entre o Fernando Henrique e o Lula. Era realmente uma escolha maravilhosa a ter que fazer, né? Hoje em dia a escolha é absoluta, ela não é... Então acho que sim, que o artista hoje tem que estar comprometido de maneira evidente com uma posição política.
Eu queria que você respondesse agora a Pamela Oliveira, que vem a ser apresentadora do programa Central do Brasil, que estreou nessa semana aqui na TVT e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, em transmissão da TVT. Fala, Pamela. Oi, Pedro. Eu sou a Pamela, apresentadora do novo programa Central do Brasil, que ecoa a voz dos movimentos populares. Você tem se manifestado de forma mais contundente contra as práticas fascistas do governo Bolsonaro. Você acha que tem conseguido sensibilizar outros setores um pouco mais à direita da sociedade que estavam cegos por um antipetismo? Olha, a sua pergunta, eu te agradeço imensamente. Ela é a pergunta que não me deixa dormir. Eu entrei nesse... Eu sou um ator, entende, Juca? Isso é uma coisa curiosa. Eu sou um ator, eu não sou uma pessoa afeita a falar na primeira pessoa. O meu prazer na vida é falar na terceira pessoa, é falar através da dramaturgia, dos personagens. Mas quando o fascismo se definiu de maneira tão nítida no Brasil, coisa que eu não esperava, eu não sabia que havia um fascismo tão íncubo que se demonstraria tão exuberante. Eu me vi impulsionado para um questionamento na primeira pessoa. E a plataforma que se ofereceu para mim é essa famigerada rede antissocial, esse lugar estranhíssimo. Eu estava comentando com um amigo aqui, antes, quando a gente teve dificuldade de fazer conexão, que eu tenho saudades quando a gente ia para a porta de fábrica e ficava discursando em cima de um caminhão, sem microfone, sem nada. É igual quando eu fazia teatro de rua com meu mestre Amir Haddad. São coisas sem tecnologia. A gente era, de uma certa maneira, mais livre, né? Mais livre. Mas eu não sei se dentro das mídias antissociais eu toco o coração de alguém que já não pensava um pouco parecido ou semelhante a mim, né? Eu procurei nas mídias antissociais também ser tocado, porque eu acho que isso é um ato de rebeldia à lógica da mídia antissocial. A mídia antissocial, ela tem um funcionamento em si fascista. Ela promete que você terá ouvidores e ela te dá voz, mas você não tem quem te ouça. As pessoas se comunicam em grupos muito pequenos. Daí também, mais uma vez, a minha defesa da imprensa profissional, de modos de comunicação que não sejam simulacros de verdadeiras conversas e que sejam verdadeiras conversas. A imprensa profissional, ela tem mecanismos de controle dela mesma. E ela também tem, embora ela sofra o ataque do capitalista que explora o negócio, ela tem responsabilidades legais. E essa outra imprensa que se produz não tem responsabilidade legal alguma. Agora, o Supremo, com muita luta, está fazendo uma investigação sobre notícias mentirosas, mas o processo anda com muita resistência, porque ele tem a aparência de ser liberdade. As pessoas que inventaram a internet inventaram que ela era a terra da liberdade, quando ela é a terra da desunião, ela é a terra da confusão, ela se demonstrou ser a terra da mentira. A notícia falsa sempre existiu, mas ela é adubada pela internet. Na internet a notícia falsa voa numa velocidade muito maior do que antes. Então havia problemas de comunicação antes, mas a internet não está demonstrando ser uma solução para esses problemas. Eu não sei se eu toquei o coração de alguém, eu faço muito esforço para estabelecer uma conversa e não para fazer discursos. Porque quem faz discurso é político. Eu não quero ser político. Eu tenho certeza que você toca. Eu acho que o que você diz é absolutamente verdadeiro e é uma preocupação de todos nós. Sair da bolha, né? Não falar para nós mesmos, não pregar para quem já está mais do que convencido. Mas, objetivamente, Pedro, a gente percebe que há um momento de começo de arrependimento de boa parte das pessoas que votaram no 17. Eu percebo isso nas minhas redes antissociais, como diminuiu a virulência contra mim, como aumentou a concordância, o carinho, enfim, aquilo que durante tantos anos eu desfrutei e que deixei de desfrutar a partir do momento que me coloquei contra essa onda arbitrária e obscurantista. Então, eu tenho certeza que você toca.
Não sei se você acompanhou de perto, mas esta ameaça de processo contra o Aroeira e contra o Noblar acabou fazendo um tiro no pé, né, do governo, porque mais de 100 cartunistas imediatamente se solidarizaram com o mesmo traço, né, com a suástica que já foi defendida por um ministro da Cultura, um secretário recente da Cultura do governo Bolsonaro, suástica que estava no eleitor do Bolsonaro, que ele abraçou e fez foto, né? Então, eu acho que há uma reação, Pedro, em curso. Se Deus quiser, nós temos que... Eu acho que há também... Eu tenho alguns amigos que votaram no Jair Messias, e eles, de fato... O meu grande amigo se arrependeu em um mês. Votou por conta daquele sentimento antipetista que também foi fabricado. Como eu digo, eu sou um crítico ao PT hoje em dia, eu faço muitas críticas ao PT, mas eu não vou botar o dedo na cara do PT para dizer que o PT inventou a corrupção, que o PT inventou a maldade, que o PT não fez nada de bom pelo Brasil. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu tenho muitas críticas ao PT, muitas. E reconheço que fez o melhor governo da história do Brasil. Eu digo exatamente a mesma coisa, Juca. Não foi bom, mas foi melhor. Isso, exatamente. Agora, você queria trocar o PT, por isso que está aí? Não, é brincadeira. Pedro, não posso deixar de te fazer essa pergunta. Eu sei que é um exercício de imaginação, mas como estaria vivendo hoje a grande família? Aquela família de classe média, que, sei lá, foi talvez a série mais longa da TV aberta brasileira. Como estariam vivendo aquelas pessoas em torno de Agostinho Carrara e tudo mais? Juca, eu acho que todos os personagens teriam sido barbaramente afetados por esse fascismo brasileiro. E acho que o Linneu cumpriria o dever dramatúrgico dele de ser a voz de uma consciência ponderada, né? Que é a estrutura dramatúrgica do programa, e a dona Nenê seria a pessoa mais escandalizada do ponto de vista afetivo, porque o fascismo ele é profundamente desamoroso, né? Ele é profundamente agressivo a tudo, até a ele mesmo. É uma coisa um pouco... É realmente uma doença psicológica colocada socialmente, né? Uma doença do inconsciente coletivo social, digamos assim. É uma coisa muito triste. Eu acho que estaria assim, e nós atores estaríamos milionários, porque se a Rede Globo tivesse que pagar a gente até agora, a gente estava realmente muito rico. Olha aqui, Pedro, eu conheci Portugal tardiamente. Eu era um idiota, vítima daquele preconceito que Portugal era a porta de saída da Europa, que Portugal não era muito Europa e não sei o quê. Eu só fui conhecer Portugal aos 42 anos de idade, em 1992. E a primeira vez que eu saí à rua em Lisboa, eu me dei conta de que, enfim, eu começava a entender o Brasil. E repito, todas as vezes que vou a Portugal, infelizmente, tenho ido bastante a Portugal, a Lisboa, a Porto, a diversas cidades, eu me dou conta disso. Que você, para entender o Brasil, você tem que passar por Portugal. Isso. O que te levou a Portugal? O que te levou a permanecer em Portugal esse tempo todo? O desejo de entender o Brasil. Tá. O meu avô é filho de português, foi para o Brasil com 2 anos de idade. E o meu avô se tornou um historiador de literatura portuguesa. Então eu cresci numa casa onde Portugal era o protagonista. E desde minhas conversas com Marcelo Taz, que é muito meu amigo, nós tínhamos essa questão entre nós, que para entender o Brasil tem que entender Portugal. E eu vim a Portugal por acaso e acabei comprando um apartamento aqui porque havia um crédito imobiliário e os juros aqui eram muito baratos e eu fiquei muito animado. Eu vou comprar aqui, dou uma entrada, vou pagando. E aí comprei um apartamento aqui e aí passei a vir sempre. E a partir de então, comecei a entrar um pouco dentro da sociedade portuguesa e hoje eu de fato sou uma pessoa com dupla nacionalidade. Eu passo uma boa parte, agora não por causa da pandemia, mas eu passo 4, 5 meses do ano no Brasil e o resto do tempo eu passo aqui em Portugal, pesquisando eternamente
o coração europeu do Brasil. Agora, temos que ir a Angola, Moçambique e Cabo Verde para entender o resto do Brasil que Portugal não explica. E temos que também ir de encontro ao índio que ainda houver, né? Para entender o resto do Brasil que Portugal também não explica. Mas a parte do poder, Portugal explica. E você tem ido às colônias africanas? Eu ainda tenho filha, Juca, em idade escolar. Então, eu tenho que ir ao Brasil trabalhar. Eu não consigo viver do dinheiro que eu ganho em Portugal. A minha fonte de renda ainda é o Brasil. Então, eu vou ao Brasil, fico 3, 4 meses durante as férias escolares para fazer teatro em São Paulo. E aí ganho dinheiro e venho viver em Portugal. Então, eu ainda não tive oportunidade de Angola, Moçambique. Mas eu comecei a ler literatura angolana, literatura moçambicana. Quando eu li o Miyakoto, foi tão impactante para mim como eu li Dostoiévski, sabe? Eu nunca fui à União Soviética, que já não existe, né? Mas nunca fui à Rússia. Mas é como se eu tivesse ido, de tanto que eu li Dostoiévski. E Miyakoto é moçambicano e eu nunca fui a Moçambique, mas é como se eu tivesse ido de tanto ler Miyakoto. Mas eu tendo uma oportunidade, um tempo, meu grande sonho é conhecer a África portuguesa. Miyakoto é realmente fabuloso. Agora, eu te recomendo, eu ainda fui mais tardiamente conhecer a Rússia. E olha, Pedro, Moscou e São Petersburgo são 2 cidades que não dá para não conhecer. Eu conheci agora, durante a última Copa do Mundo, 2018. Fui aos 68 anos. Mas são realmente 2 cidades assim absolutamente extraordinárias. Pedro, como última pergunta por hoje. Como resistir na pandemia, estando em casa, sem poder ir às ruas, sem permitir que essa franja fascista ocupe as ruas com os democratas em casa? Juca, eu acho que a oposição eficiente ao fascismo, ela é de ideias, mas ela é também econômica. Eu acho que nós temos que inventar uma economia para nós. Uma economia que possibilite a justiça social e a liberdade ao mesmo tempo. É uma experiência que a humanidade talvez nunca tenha tido. Em alguns lugares, há liberdade a custo de um capitalismo excessivo. A liberdade acaba sendo apenas para poucos. Em outros lugares, há comunismo e já não há pobreza, mas também já não há liberdade. Então, um mundo onde haja simultaneamente justiça social e liberdade é um mundo, é uma economia por ser descoberta. Eu acordo todo dia de manhã e fico pensando assim, qual é o modo honesto de ganhar dinheiro? O modo mais ou menos desonesto eu conheço. Eu ganhei esse dinheiro já. Eu estive dentro do grande negócio da minha profissão. Eu sei que o dinheiro forte, ele não brota a flor da terra. Ele está escondido num buraco onde eu tenho que me comprometer com ideias que não são minhas. Eu gostaria de ficar muito rico apenas fazendo o que eu amo. Mas não é fácil. E também gostaria de não ter que ser muito rico. Gostaria de ter um país a meu favor. Gostaria de não ter que pagar plano de saúde particular. Gostaria de não ter que pagar escola particular, gostaria de poder ter um carro bom, porque é disso que eu gosto, mas não preciso ter um avião, não preciso ter um iate. Mas se alguém quer ter uma lancha, que tenha uma lancha, mas não que queira ter uma lancha, um avião e um iate. Então a saída para o que nós estamos vivendo é um problema econômico. Se a gente não inventar uma economia para a liberdade, para a justiça, nós vamos ser sempre reféns dos herdeiros dos senhores de escravo que têm o capital na mão. E a gente vai trabalhar para eles, e eles vão nos impor a política deles, e nós vamos ser sempre, na melhor das hipóteses, grevistas. Pedro, eu não sou de jogar confete, eu não tenho palavras para te agradecer por essa belíssima conversa. Realmente iluminista, Pedro, muitíssimo obrigado. Foi muito bom te ouvir. Eu te agradeço e te peço um favor. Claro. Se você for para a próxima Copa do Mundo, me leve como teu secretário particular, eu vou segurar a tua mala, vou pentear teu cabelo, te dou banho, e você vai me dar a alegria de, alguma vez na vida, assistir uma Copa do Mundo. Está credenciado, Pedro, pode ter certeza, te levarei junto. Muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanha, sabendo sempre que quinta-feira estaremos de volta, agora nesse novo horário, 15 para as 10 da noite. Lembrando sempre que desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,